Sejam muito bem-vindos ao Pod Discos. Esse que é um canal do YouTube / podcast áudio que está além do YouTube, né? Que quem está nos vendo agora é no YouTube. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer e Amazon Music. E para quem está chegando agora por esse episódio, por favor, se inscreva no canal, aperte no like e nas notificações para saber quando vai ter vídeo novo. E para quem escuta nos agregadores de áudio, opa lá, bonito agregador, avalie de 1 a 5 estrelas e também se inscreva nos canais de áudio para também saber quando tem episódio novo. Que eu já vou adiantando, a princípio é toda quinta-feira. Vou dar um salve, Jorge, pro criador desse canal, que é o Jorge Andrade, do Rio de Janeiro. Fala aí, Jorge, como é que tá as coisas? Primeiramente, existe uma novela com esse nome, você sabe muito bem disso, tá? Com esse nome. Então, foi de propósito ou realmente coincidentemente você falou isso? É que a novela se passa no Rio de Janeiro e tu tá no Rio de Janeiro, então tá tudo certo. Entendi, então. Entendi. Mas é isso, pessoal. Fala, pessoal, como vocês estão agora, né, falando desse disco que vai completar 30, né? Que acho que é o primeiro que a gente tá fazendo de 95, né? Acho que é o primeiro que a gente vai fazer, se eu não me engano, né? Porque o resto era tudo de 75 ou 85 no máximo, né? Porque e 65. 75 a gente fez alguns, 85 também, mas 95 por enquanto não. Então, é o primeiro, né? Mas a gente fez um de 65 dos Beatles. Sim, de 65, que aí foi a exceção. Tá. E qual é o disco em questão que a gente vai falar, Jorge? Tu falou esse disco, mas não falou qual disco, né? Então, esse disco, que ele é muito bem balanceado. Essa coisa louca, né? Que legal, né? Então, e o disco em questão, todo mundo já sabe, né? Balance do Van Halen. Mas hoje chamamos um convidado, né? Para não ficar só eu e o Jorge trocando figurinhas aqui, é o novo e o velho, né? Chamamos um intermediário que está entre as nossas idades, que já participou do episódio de Dangerous, que eu não estava, por motivos de força maior, que é o grande Gleidson, que é paulista e está radicado em Curitiba, que é a Rússia brasileira. Fala aí, Gleidson, como é que tá as coisas? Fala, pessoal. Oi, Júlio. Oi, Jorge. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui novamente, né? Depois de um assunto que eu dominava, agora a gente vai para um assunto que eu conheço, né? E, por coincidência, não sei se eu já posso dizer isso, mas um disco que foi lançado no dia do meu aniversário, em 95. Olha só, hein? Então, quando o Balance faz aniversário, tu faz aniversário junto, muito bem? Fazemos juntos. Tá, mas já que falamos que tu conhece da banda, né, que o Michael, tu é um dos maiores fãs, né, juntamente com o Jorge, que eu conheço. Eu só não são mais fãs que o cover oficial do Michael no Brasil, né? Mas isso aí é outro papo. Não dá pra competir tanto assim. Claro. Isso aí é muito covardia, né, Júlio? É muito covardia. Não dá pra fazer isso, não. Mas qual é a tua relação com a banda dos irmãos Van Halen e com o disco Balance, além de ter sido lançado no dia do teu aniversário? Bom, como ouvinte apaixonado por música, não tem como não ter ouvido falar em Van Halen, né? A gente acaba sendo introduzido naturalmente à banda. Por incrível que pareça, não foi via Michael Jackson que eu conheci o Ed Van Halen. Eu já tinha escutado antes algumas músicas e eu sempre falo, né? Hoje é muito fácil você ter informação, mas antes a gente ouvia muito em rádio sem saber quem estava tocando, né? Então, muito provavelmente já tinha escutado o Jump, que é um dos hinos do Van Halen, e depois é que eu fui associar que era a banda daquele cara que toca no clipe do Michael Jackson em Beat It. E aí você vai conhecendo um pouquinho da banda, vai se aprofundando, mas assim, o que me trouxe bem pro Van Halen mesmo foi uma das músicas que eu mais gosto, que está no disco que iremos falar hoje. Certo. E tu, Jorge, que é o nosso juvenil, que
já tinha trocado 2 vocalistas três vocalistas, na verdade, quando tu nasceu. Qual é a tua relação com o Van Halen? Van Halen ou Van Halen, não sei a pronúncia, vai Van Halen mesmo. Qual é a tua relação com eles e com o disco Balance? Primeiramente é Van Halen, a pronúncia certa é Van Halen. Van Halen é como os americanos chamam ele, mas o certo é Van Halen. Van Halen. Então, mas enfim, o terceiro vocalista a gente esquece que existe, né? Vamos esquecer que isso existe, de tão ruim que é aquela porcaria. Mas vamos, enfim. Né, é diferente do Gleason, eu conheci por causa do Michael, sim, por causa de Beat It. Obviamente, obviamente aquele solo aqui pra mim é um dos solos... Né, pra mim, se eu fizesse, sei lá, top 10, talvez, ou top 5 mesmo, seria um dos melhores solos já feitos na música mesmo, porque aquele solo, meu Jesus, cara, não tem nem o que dizer. Mas enfim, que Ed Van Halen não ganhou nenhum centavo, inclusive, a fazer esse solo, mas tudo bem, né? O cara tem essa história aí, né? Que ele não ganhou nenhum centavo, mas enfim. Cara, eu conheci o Van Halen por isso. E foi pouco antes do Ed falecer em 2020, né? Foi pouco antes, né? Inclusive. Então aí já conheci a Jump, já conheci e tal. E aí eu fui ouvir Cara, acho que os primeiros foram justamente os 2 primeiros discos que eu vi, que é o Van Halen 1, né? Que tá aqui atrás de mim aqui, ó. E o Van Halen 2, né? Que aí são 2 discos que, pra mim, se a pessoa que escuta hard rock não escutou, é porque ela tá no mundo errado, cara. Porque a pessoa tem que ser obrigada a escutar esses 2 discos, independente de estilo que ela gosta, entendeu? Porque são discos que mudaram, né? Assim como o Jimi Hendrix mudou, o mundo da guitarra, o Ed mudou, né? Claro, de uma maneira diferente, né? Mas, enfim. Aí eu conheci cara, quando o Ed morreu, foi um pouco choque, né, pra mim, né, porque na verdade eu não sabia da condição dele, que ele tava com câncer nessa época, né, ele tava enfrentando um câncer e tal, e aí, né, a banda até tentou retornar, mas aí não deu porque ele não tinha condições físicas pra se apresentar e tal, enfim, aí, né, e aí eu conheci, né, esse disquinho por causa, obviamente, de Can't Love You, né, mas vou ter que falar uma coisa, já vou revelar uma coisa, mesmo... Eu amo as 2 fases igualmente, tanto a fase do David Roth e a fase do Sammy. Mas se eu for para escolher eu escolheria a fase do Sammy, porque a fase do Sammy ela me pega mais, assim, as músicas eu gosto muito mais, os discos, assim, tem umas músicas que me agradam, que me tocam mais, digamos assim, né? Aquelas músicas que, né, mexem com o coração, com a emoção, né? Aquela coisa toda, né? Como já dizia o lema desse canal, né? Ele é uma explosão de sentimentos que eu não pude acreditar, né? Exato. Então, exatamente isso, pô. Então aí, com esse disquinho aqui não foi diferente e já falo de cara. Não é o melhor. Teoricamente não é o melhor. Mas é o meu favorito do Van Halen. Eu tô passada, chocada. É o teu favorito. Eu ia perguntar isso antes de falar da minha relação. E tu, Gleason, é o teu favorito? E qual tu prefere, o David Lee Roth ou o Sammy Hagar no vocal? Eu vou ficar um pouco em cima do muro. Eu gosto mais do vocal do Sammy. Eu gosto mais da voz dele, apesar de que eu vejo muitas semelhanças no timbre dele com o do David Roth. Mas... eu acho que eu gosto mais da fase do David, porque eu conheço mais as músicas da época da fase dele. Eu assim, não sei dizer se estouraram ou tocaram muito mais, mas eu conheço mais a fase inicial da banda do que a fase posterior. E mais assim, a minha música preferida é com o Sammy Hagar cantando, e eu vejo assim, tem uma diferença muito grande de qualidade vocal dele. Acho que ele deu um toque a mais pra banda na questão vocal. Sim. Por ele já ser um artista solo, né? Ele não surgiu do nada, que nem os que formaram a banda, né? Ele já tinha uma banda, Montrose, e ele já tinha experiência quando ele entrou. Tá, mas a minha relação é mais uma daquelas bandas que eu fui descobrir em 94, quando adquiri a antena pra assistir MTV, né? Daí o engraçado é assim, ó, que a Jump, eu conheci o som da Jump nos anos 80, porque não sei se você lembra de uma escola de informática chamada Data Control.
aqui no Rio Grande do Sul, não sei se é daqui ou era do país inteiro, e sempre tocava a introdução da Jump na propaganda. Eu, música legal, mas nem imaginar de quem era. Daí quando eu fui ver na MTV, é aquela música, só que eu nunca conseguia ler quem era que cantava o disco, o nome da música, e era um loirão assim. Daí eu pensei, isso aí deve ser o Skid Row. Deve ser Skid Row, porque eu conhecia a figura de Sebastião, mas eu achava que era o Skid Row. Daí quando eu vi, é Van Halen. Pois é, quando eu vi Van Halen, tá. E daí eu fui ver que era a mesma banda que tinha lançado Balance, porque até aí eu já curti os clipes do Balance. Como é que é? Love Can Do, como é que é? O começo da... Don't Tell Me. Don't Tell Me, Love Can Do. What Can Love Can Do. Isso, esse clipe eu adorava de ver na MTV, sempre tava no top 20. Daí depois o Can't Stop Loving You, depois que são os singles, né, que a gente vai falar depois. O Amsterdã e o Not Enough. Nossa, mas que banda legal. Daí o que eu fui fazer? Eu vi que tinha o High Here, High Now o ao vivo, né, com o Sammy Hagar, e eu loquei o VHS. Nossa, assim, que show legal. Que show legal. Daí ele cantava as músicas da fase David Lee Roth, e né, lógico que dá aquela diferenciada, né? Mas era muito bom o show. Daí depois eu gravei o CD, e depois eu fui gravar o 1984, daí que eu fui gravar o Balance. Nossa, eu tinha todos eles em fita, né? Nossa, eu escutava direto, Van Halen, mas direto, assim, eu lembro até uma vez que eu estava escutando o High Here, High Now em fita, e estava bem no solo do Ed Van Halen, a Eruption, né? E o meu irmão chegou lá, mas que barulheira é essa? Não sei o que. Mas isso aí é rock? Tira isso aí, não sei o que. Não, vou escutar, não quero nem saber. Adolescente rebelde, né? Eu tinha meus 18 anos já. Daí, não era mais adolescente. Mas então, e o meu favorito é o 1984, por causa da gama de hits que tem, né? E da fase Semi-Hagar é o Bells. Mas da banda toda é o 1984. E a minha música favorita da fase Semi-Hagar também está nesse disco, né? Que é a mesma do Gleason, nós vamos falar depois. E é isso, é uma baita banda com um guitarrista revolucionário, que ele tá sempre nos top 5, eu acho, de guitarristas, né? Nem top 10, porque eu acho que acima dele só Jimi Hendrix. Pode parecer heresia o que eu tô falando, mas ele deixou um legado, assim, e quando ele morreu eu senti muito. Eu fiz até postagens e postei um show ao vivo dele tocando Beat It com o Michael. Ele ficava atrás do palco o tempo todo, ele só ia pra frente para tocar o solo. E depois ele se escondia de novo. Era um deus humilde da guitarra, o Ed Van Halen. Tanto que ele não cobrou, né, pra fazer o solo do Beat It, porque imaginou que não ia ter toda essa projeção. E não sei se vocês sabem, mas ele fez audição para entrar no lugar da Frehley no Kiss também, né? Exato, Fiquei sabendo. É aquela coisa, dizem, ou tipo assim, se você for perguntar pro Gene, ele vai falar que sim, com certezamente, vai falar. Mas o Paul fala que não ouve isso. O Ed, ele já gravou demo pro Gene, sim. O Alex e o Ed gravaram demos com o Gene na época do Love Gun. Você pesquisar demos ali, existem essas demos aí na internet. Inclusive, algumas músicas, demos do 84, também foi nessa época aí. Mais ou menos aí. O Gene tentou gerenciar eles, né? Sim, claro. Tanto que foi ele que apadrinhou, né? Ele que apadrinhou, chamou o Van Halen para abrir os shows do Kiss nos anos 70. Ele fez isso com muitas bandas, né? O Kiss, digamos, além deles ganhar dinheiro, o Gene teve a noção de chamar bandas que estouraram depois. Que daí o Kiss ia estar abrindo mais tarde, que nem o Iron Maiden, né? No Monster of Rock, de 88. Ou seja, apesar de ele só pensar em dinheiro, ele sabia onde tinha talento. Isso que é o legal do Gene Simmons.
né? Inclusive, né, não é só o Gene, né, nesse caso, o Paul Stanley, por exemplo, ele deu uma ajudadinha em algumas bandas, tipo Poison, por exemplo, tanto que tem show, inclusive, do Poison com o Paul Stanley tocando, inclusive, tem um clipe da música Won't Forget You, que é a balada do primeiro disco do Poison, que tem as imagens, tem o Paul Stanley ali, né, tocando, né, então... É porque o Paul pensava, pô, já que somos dinossauros, e essa galera nova aí tá na boa, então vamos tentar ir nessa onda também, né? Pra, né, ajudar a Seacast também, a gente se ajuda também, né? Antes que a gente se ferre, né? Mas sabe qual foi o maior favorecido que o Paul Stanley ajudou? Lá vem, carinho só. Não é piada, é sério. Não, eu sei. O Eric Singer, porque passou de projeto solo do Paul Stanley na bateria para membro efetivo do Kiss, né, com a morte do Eric Carr. Mas Eric Singer fica para um episódio do Kiss, né, da fase dele. Então, vamos falar o que estava acontecendo com o Van Halen antes do lançamento e gravação do Balance. Isso eu vou deixar para o Jorge, o que estava acontecendo com a banda dos irmãos Van Halen. Vale lembrar que Van Halen tinha lançado esse disquinho aqui, né, o Fall No Knowledge, né, mais conhecido como Fuck, né? Porque a sigla seria isso, né? Fuck, né? Que foi um sucesso do caramba da MTV, com Right Now, Pound Cake, Run Around, né? E por aí vai. Enfim, o Van Halen já tava fazendo sucesso pra caramba, só que tem um problema nessa época. O Ed já tinha ficado sóbrio. Ele tinha ficado sóbrio nessa época, ele parou de beber e tal. E tanto que ele compôs 3 músicas em 1 hora. E uma delas a gente vai citar nessa faixa. E assim, só que o problema, isso era respeitado pelo Alex, porque o Sammy tava bebendo pra cá o caramba, né, claro, né, tanto que acho que o Sammy era dono de uma loja de tequila, eu acho também, até um certo tempo também. E aí depois ele vendeu por uns milhares de dólares, pelo que eu sei, né, ouvi dizer por aí também. Isso nos dias de hoje, claro. E vale lembrar também que o Michael Anthony, ele usava um baixo, né, que tinha o Jack Daniels, né, isso aí muitos anos antes, né. Só que aí o Ed, aí começou um atrito, né, porque o Ed, que tava sóbrio, tava lá, enquanto o vocalista lá tava enchendo a cara, sabe, aí ele pensou, puta merda, né. E tanto que ele fala que, ele faz uma coisa engraçada, ele falou uma coisa engraçada que é o seguinte, que ele tava sóbrio, e que a coisa tinha ficado tão ruim que ele voltou a beber de novo. Depois disso, entendeu? Que assim, nessa época ele tinha cortado o cabelo também, né? Ele vai lembrar, né? Ele tinha cortado o cabelo, né? O Alex também, com aquele cabelo de chitãozinho, né? Ele tava com esse cabelo aí, né? Nessa época aí, né? Então aí a banda já tava ficando já em uma situação não tão boa. E tanto que esse disco, ele é o último disco gravado com Michael Anthony. Ele é o último disco gravado inteiro, porque o Van Halen 3, ele toca umas 3 músicas, por exemplo, e no disco que teve o retorno lá de 2012 com o David Roth, ele não voltou. Quem tocou o baixo, no caso, foi o filho dele, do Ed, o Wolfgang, né, que acabou assumindo. Né. E tu, Gleison, depois que tu começou a escutar o Van Halen, tu foi se inteirar da história deles, de onde são esses caras? Ou tu só escutava o disco, não? Porque naquela época, 95, ainda a gente não tinha internet disponível, né? Ou melhor, a internet estava engatinhando no Brasil. O que eu me informava era por MTV, rádio e as revistas de rock. Tu tinha noção dos integrantes e da discografia? Eu fui me informando aos poucos, né? Eu também, naquela época era a TV, né? MTV mesmo eu fui conhecer ali mais ou menos em 96, mas eu lia muito revistas, revista de rock, foi mais ou menos nessa época, eu diria assim, quem abriu as portas do rock para mim foi a volta do Kiss, a volta dos membros originais do Kiss, que passava muito o clipe de Shout It Out Loud na MTV, foi dali que eu comecei a me interessar um pouco mais. E aí eu sempre procurei ir atrás de informação, eu leio muita biografia, comecei a procurar informações, o Van Halen aos pouquinhos eu fui procurando também saber quem eram os integrantes, as mudanças, e aí com o passar do tempo você começa a ter acesso a MP3,
depois streaming, e aí você vai tendo mais condições de buscar coisas que lá atrás, no passado, a gente não tinha tanto acesso, né? Sim. E eu já cheguei a ouvir a discografia toda da banda, para conhecer. Não tem como você não pegar clássicos e não ir descobrir o que tem, né? Sempre tem alguma coisinha nova que você descobre que, putz, isso aqui não costumava tocar na rádio, mas nossa, que música legal, né? E com o Van Halen também tem isso. Então eu peguei, ouvi todos os discos, as diferenças de um período para o outro, né? Os anos 90, eu vou dar uma de Jorge aqui, os anos 90 balançou bastante essas bandas. Desbalanceado, esse cara, desbalanceado. E aí, eu confesso que assim, o Van Halen mesmo eu cheguei um pouco mais tarde. Eu acredito que mais ali, final da década de 90, mais perto dos anos 2000, que eu comecei a conhecer um pouco mais a banda. Mas já tinha ouvido as músicas principais, já sabia algumas coisas sobre os integrantes, já tinha feito o link do Ed Van Halen com o Michael Jackson e com o Kiss, né, que são artistas que eu acompanho desde de bastante tempo. E foi assim que eu fui me inteirando da banda. Legal, legal. Só uma curiosidade que o Jorge falou ali da tequila do Sammy Hagar, ele tinha uma marca própria chamada Coboabo, que é o nome de uma das músicas do Van Halen, e esse nome é de algum lugar lá do México, não vou saber o que é. E daí ele lançou essa tequila com esse nome dele, acabou vendendo a marca, né? Ele tinha a loja dele, a liquor store dele, que nem o que cita na Cold Gin. Então vamos para a ficha técnica do Balance. Ele é o 10º álbum de estúdio da banda, que ele foi gravado entre 25 de maio e 2 de setembro de 1994, nos estúdios, vou falar em português porque numeral não é comigo em inglês, 5150 Studios, que fica na cidade de Studio City, e no Little Mountain, em Vancouver, no Canadá. E ele foi lançado em 24 de janeiro de 1995, pela Warner Brothers. E ele foi produzido pelo Bruce Fairbanks. A curiosidade, ele produziu só disquinhos assim desconhecidos, ó. Ele produziu Slippery When Wet e New Jersey do Bon Jovi, Permanent Vacation, Pump e Get a Grip do Aerosmith e o The Razor Age do AC/DC. Disquinho meia boca, né? Acho que quase ninguém conhece, né? Mas eu não tava lembrado disso, não. Não tava, não? Tava, não. E outros discos também. Ele produziu o próprio Psycho Circus do Kiss, ele produziu, né? Sim. Ele também produziu também o Face the Heat dos Scorpions também. Ele produziu também. Ele produziu Yes também, se eu não me engano. Ele produziu. Era pra ter produzido o Crush, mas aí ele faleceu, aí não foi. Não isso que eu ia falar agora. Ele é o cara do hard rock, né, Gleison? Tudo que é banda de hard rock, ele colocou o dedo e fez com maestria. E ele acabou morrendo aos 49 anos, em 1999, no ano que ele ia fazer 50 anos. Falando em produção, o que tu acha da produção, Gleison? Eu considero um álbum bem produzido. Ele tem... Eu não sou a pessoa mais entendida de produção, mas eu vejo que... para mim, fica a impressão de que não tem ponta solta. Eles pensaram muito bem no que eles queriam fazer, porque eu percebo isso e acabo comentando mais no Faixa Faixa, que o álbum ele começa de um jeito e termina de outro, mas me parece intencional isso. Então, é dedo do produtor ali de saber qual o caminho que ele queria levar. Sim. E tu, Jorge, qual é a tua opinião sobre a produção do Bruce Fairbanks? Então, ele é um bom produtor, ele é um ótimo produtor, sabe? Ele produziu, tanto que produziu excelentes discos, né? Mas, assim, a produção é boa, né? Assim como o Van Halen já tinha produtores bons, ele tinha o Ted Templeman, que produziu grande parte na verdade, até 1984, e o Funk ele produziu também. Além do Mick Jones, que produziu o 5150, inclusive, né? Que deu origem ao nome do estúdio, inclusive, né? Por isso que tem esse nome 5150. Guitarra,
por exemplo, tinha também esse número também, amplificador, então todo esse lance. Então é uma produção boa. Realmente, o que dá pra dizer, né, que eu acho que nem que seja do produtor, talvez seja da própria banda pela situação que ela tava passando, que é algumas músicas ali com aquelas instrumentais e tal, com aquelas coisas experimentais ali, que você percebe que não é um disco do Van Halen que você vai escutar como o primeiro disco, como o 84, como até o 50-50, que é mais pra cima mesmo, né? Sim. Certo. Por incrível que pareça, o baixo, ele salta aos ouvidos. Que é raro, assim, um disco que a gente não tem que procurar o baixo. Depois a gente vai falar ali na formação, mas o Mark Anthony era um puta baixista, ainda, né? É um puta baixista. Ele não era só aquele cara que fazia o solo no show com o Jack Daniels, que o Jorge falou, né? Mas é um baita de um backing vocal. E o legal é que os instrumentos dá pra ouvir tudo, é lógico que tem os destaques, né? Mas é um disco coeso. E a duração dele não é muito longa, né? Menos de 1 hora, 53 minutos e 14 segundos. Como a gente está na fase do CD, ele passou daqueles 40 minutos habituais, né? Dos discos de vinil. E ele teve 4 singles, que foi justamente os 4 clipes que fizeram me apaixonar pelo Van Halen, que é Don't Tell Me What Love Can Do, que foi lançado em 9 de janeiro de 95, antes do lançamento do disco, né? Can't Stop Loving You, lançado em 10 de março de 95, Amsterdam, lançado em 26 de junho de 95, e Not Enough, lançado em 18 de julho de 95. Todos ganharam clipes, eu reassisti todos hoje, e o meu favorito é lógico, que é o clipe, por incrível que pareça, não é lógico, é o Don't Tell Me. Don't Tell Me, o clipe é pesadíssimo, aqueles detalhes das vítimas de crimes, as cicatrizes. Gleison, tu chegou a assistir os 4 clipes, qual é o teu favorito? Eu só assisti Can't Stop Loving You. Até estava tentando lembrar aqui, possivelmente eu tenha visto, mas acabei não me recordando. Entendo que depende muito do tema da música, né? Mas o Can't Stop Loving You, ele fica naquela aquela exibição de cada um, né? E aí ele acabou me chamando a atenção mais pela questão da música, né? O clipe em si até não acho tão fantástico, mas os demais eu não cheguei a assistir. O clipe, parafraseando o Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor. Tinha anão, tinha idosos, tinha 2 motoqueiros, tinha amor de amigo, amor de amiga. É uma ode ao amor esse clipe, né? E tu, Jorge, qual é o favorito dos 4? Se tu chegou a assistir os 4? Se eu cheguei a assistir os 4 é porque, primeiramente, sou suspeito de Van Halen, já comecei assim de cara, mas enfim. Sim. Acho que, cara, o melhor fica pros dois, né? Pro Can't Stop Loving You e pro Don't Tell Me. Que Can't Stop Loving You também tem uma senhora dando uma madeira pro macaquinho lá também, né? Isso, amor pro bichinho de estimação, isso. Também tem a menina botando flores no túmulo do cachorro também e tal. Toda forma de amor, exatamente. E o Don't Tell Me... Don't Tell Me é mais pesado. Eu não lembrava o quanto era pesado. Eu não lembrava mesmo, assim, hoje eu levei um choque olhando de novo. E olha que eu olhava em looping em 95, né? Olhava em looping esse clipe. Mas era uma continuação. Era uma continuação, né? Don't Tell Me, primeiro, e aí Can't Stop Loving You tem um final, né? Do tem cara o final da primeira história, exatamente. Isso eu vou acabar assistindo os 4, né? Pra poder saber depois. Não vai ter como fugir. Olha na ordem, Gleison, Don't Tell Me, depois o Can't Stop Loving You, porque um é ligado no outro. Daí os outros 2 pode olhar na ordem que tu quiser, daí. Mas esses 2 tem que olhar em ordem. Mas isso, naquela época, os gravadores investiam em clipe, eram pequenas obras cinematográficas, né? Sim. E o Van Halen não deixou barato, assim, com aqueles clipes que estavam naquela época, depois de Guns N' Roses, com aquelas obras-primas,
O Aerosmith tinha clipes muito bons também, que ganhavam muitos prêmios. Mas o Van Halen, mesmo sendo um disco não tão popular quanto... Se bem que eram populares em vendagem, mas não tão quanto a fase David Lee Roth, né? Que tinha as viúvas, né? Do David. Mas esses clipes são uma época pequenos. De clipes bem mais... produzidos, né? Fanfarrões, né? Os clipes da fase David Lee Roth eram mais bagunçados, né? Era a época do glam, tá certo? Mas continuando, né? Crítica e recepção. O disco recebeu críticas mistas de muitos críticos musicais. O Van Halen se tornou o primeiro artista a estrear em primeiro lugar em 95, com suas vendas na primeira semana de 295 mil unidades, garantida ao Balance o primeiro lugar na Billboard 200. A contagem da semana de abertura do Balance do Van Halen foi 21% maior do que a de Fuck, o álbum de estúdio anterior da banda, que liderou as paradas com 243 mil cópias no verão de 91. No Reino Unido, o Balance alcançou a posição 8 na UK Albums Chart, tornando-se sua primeira colocação no top 10 britânico. Alcançou status de tripla platina em 12 de maio de 2004, 9 anos depois, né? Vendendo mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. The Seventh Seal foi indicada ao Grammy de melhor performance de hard rock. Curioso que não era single, né? Vocês acham justo toda essa vandagem? Fala quem pegar o microfone primeiro. Então assim, cara, é aquela coisa, pelo menos, era mais aquelas bandas de rádio que conseguiu sair bem. Porque no meio de tantas bandas de rádio que não tava indo bem, o Aerosmith, beleza. Mas aí, tipo, até conseguiu realmente bem, até, mais pelas baladas do que pelas músicas, sei lá, Crazy, Amazing, Crying, muito maiores, por exemplo, do que Live on the Edge, por exemplo. Não, o Van Halen eu acho que mereceu sim, merecido sim, então aí eu acho que mereceu mesmo. Mas eu acho que o histórico conta muito a favor, né? Como era uma banda que já tinha um histórico, já tinha... Por mais que de repente não tivesse em alta, mas o fato de trazer alguma coisa nova, um disco novo, fazia com que gerasse curiosidade. Eu acredito que a maioria das bandas nesse período era assim. Era aqueles caras que faziam um sucesso lá atrás, ele veio com alguma coisa nova, o que será que tem? Então, criava essa atenção do público, né? Exatamente. E a curiosidade, já falando em vendagem, que todos os discos do Sammy Hagar no vocal foram número 1 na Billboard. Já os do David Lee Roth, não. Digamos, o 1984 não chegou a ser primeiro lugar. E quando estreia o vocalista novo, já primeiro lugar. Mas aí o Sammy já era conhecido já por I Can't Drive, ele já era um cara de sucesso já, entendeu? Então aí, aí provavelmente teve muito disso. Né? Apesar que o primeiro disco dele nem era pra ser aquilo, né? Mas aí quando tiver episódio desse disco a gente fala. A gente comenta, claro. Mas enfim. Mas assim, o disco, acho que o único que não foi tão bem assim foi o segundo disco lá, o 10812. Foi o único que eu acho que ele não teve um desempenho bem, tanto. Mas tanto o 50-50, o Fuck e o Balance até tiveram seus bons desempenhos nas paradas. Sim, em primeiro lugar, né, na parada. Mas me diz uma coisa, que ano que foi lançado o Fuck, 91 ou 90? 91. Então fazia 4 anos que eles não lançavam, daí a curiosidade, né? Um dinossauro do rock sem lançar um tempão. Mas daí no meio teve o ao vivo, né? Teve ao vivo, Isso aí. Vamos para a capa do disco, que eu considero, antes de falar as curiosidades, não, eu não considero mais ela feia, mas é uma das capas mais esquisitas do rock. A fotografia foi feita pelo Glenn Wexler. O Alex Van Halen pediu algo que explorava a dualidade da psique humana. Glenn esboçou alguns novos conceitos, com a banda gostando do conceito de 2 gêmeos siameses em uma gangorra. O menino andrógeno, que na verdade veio de Denver, mas os fãs achavam erroneamente que era o filho do Ed Van Halen, o Wolfgang Van Halen,
Esse menino foi então fotografado no estúdio de Wexler, em Hollywood, com a filha do Wexler sendo o modelo de mão que puxou seu cabelo. As imagens foram combinadas com uma paisagem em miniatura para o fundo usando o Fractal Design Painter, agora chamada de Corel Painter. O fotógrafo detalhou que a capa do Balance tinha uma série de ironias. A impossibilidade dos gêmeos siameses realmente brincarem de gangorra, o gêmeo calmo, na verdade, sendo o agressivo, puxando o cabelo do seu irmão, para criar a aparência de uma criança agressiva, e não ter mais ninguém para brincar em um cenário pós-apocalíptico, desolado, no qual equipamentos de playground inutilizáveis são o único objeto à vista. Ele acrescentou que os gêmeos foram projetados para imitar o formato do logotipo VH, tanto que ele está com uma mão para cima, né, parecendo um V, e os dois juntos parecem H, tá certo? Ligado pelo que torna ele siamesa, isso aí. E a capa foi banida no Japão e tem uma versão alternativa com apenas uma criança na gangorra. Pô, mas então o disco não devia se chamar Balance, que é balanço. Eu não sei como é que é gangorra em inglês, mas tudo bem. Isso a gente vai falar depois sobre o título. O Jorge, o que tu acha dessa capa? Cara, eu falei, capas anos 90, dificilmente, às vezes é raro você ter capas boas nessa época, porque cada capa horrível que você acaba tendo, que aí eu falo, né, aí eu fico naquela pirra. Mas essa capa, no caso, eu não sei se eu acho ela boa, se eu acho ela ruim, se eu acho ela... Ela só tá aí, entendeu? Sim. Não tem muito o que dizer. E no caso, a criança que sobrou, que ficou, é essa aqui. No Japão é essa criança aqui que ficou. Sim. Entendeu? Então, eu vi essa capa. Aqui também, né, curioso, no encarte, tem isso aqui, uma guitarra com um ovo. Tem isso aqui, né, também. E com o encarte, aqui, ó, estilo de anos 90, né, que é o... Meu Deus do céu, como é que os caras tinham essa ideia, né? Aqui, ó. É que na época era tendência, né? Eu lembro desse encarte mais da guitarra com ovo, eu não lembro. Acho que a ideia deles era meio que, como vinha ainda do vinil, e no vinil ficava bom, né? Você tinha grande para poder colocar as letras, então eles meio que como se fossem paginando. Uma sanfona, E daí o sanfonado era o que melhor funcionava, né? Sim, o paginado ele sempre era ruim de botar na capinha do CD, né? Porque Isso. ele era mais grosso, o sanfonado era mais fácil de lidar. E tu, Gleison, o que tu achou da capa? E eu vou ser bem sincero, eu não acho ela uma capa bonita, mas de tanto ver a gente acostuma. Sim. Tanto que depois que você começa a comentar e começa a observar os detalhes, é que você vai identificando alguns pontos, a questão do VH, eu mesmo não tinha me dado conta, mas aí comenta, você dá uma olhada, fala, verdade, ó, talvez eles tenham tentado emular isso mesmo. E é uma capa que passa. Eu acho que não é das piores, mas não dá para dizer que é uma capa bonita. Mas eu gosto do tom das cores dela. Sim, né? Aquele marrom terra, né? Do marrom, assim, uma coisa amadeirada, envelhecida. Isso eu acho legal. E eu achava ela feia, que nem eu falei, né? Mas depois que eu li o conceito, daí eu comecei a prestar atenção, eu achei ela só esquisita. Pra feia ela não serve. E esse negócio do mundo pós-apocalíptico, o disco foi lançado 2 anos antes. 2 anos. Que ano foi lançado o Exterminador do Futuro 2? Foi 93, né? 91, pô. 91. Tá, foi 4 anos antes, então. E esse cenário pode... não. É que 97 eu confundi. 97 é o ano que ia acabar o mundo ali pelas máquinas. E daí o disco, o filme de 91 falava que em 97 o mundo ia acabar, que era a previsão da Sarah Connor. Daí por isso que eu achei que o filme era de 97. Não, a previsão dela era de 97, tá certo. Por isso que eu confundi.
que 97 para mim foi um ano bem... Aconteceu muita coisa para mim, não foi um dos melhores anos, mas eu lembro de algumas coisas em 97. Mas vamos falar do título do disco. Originalmente, ó, o trava-língua de novo, o nome do disco era para ser The Seventh Seal. Ó, acertei de primeiro. E o mesmo fotógrafo até tinha alguns conceitos, mas acabaram mudando para Balance, segundo o que Alex Van Halen disse para Glenn, que o nome do disco era sobre as turbulências e as mudanças em torno do Van Halen, isso que o Jorge citou, né? Incluindo a recente morte do empresário de longa data da banda, Ed Leffler. É um nome que combina com a capa e com o disco, né, Gleison? Com certeza. Eu não sei o que veio primeiro, né? Se a capa ou o nome, mas... Eu acho que foi o nome. Foi o nome. Então eu acredito que a capa acaba vindo por conta do nome, né? Então, já que a gente tem isso, vamos trabalhar o conceito. Eu não sei se o nome combina com o disco. Eu coloco essa dúvida no ar. Será que esse conceito de balança, de dois pesos equilibrados, é de fato o que eles fizeram no disco? Eu tenho muita dúvida. É verdade, se for pensar por esse lado. É que o balançar para mim era no sentido de agora tá de um jeito e daí muda para outro. Sabe, eu imagino não no sentido da balança, aquela equilibrado. Imagino no balanço, que nem o balanço do parquinho. Uma hora tu tá embaixo, outra hora tu tá em cima. Ou a própria gangorra, né? É que nem tu falou que o disco começa de um jeito e termina do outro. Eu acho que é nisso aí que se refere. Pode ser, né? Pode ser. Aí por esse lado, né? Se o conceito for esse, aí casa bem com o nome do disco. Sim. E tu, Jorge, o que tu acha que tem a ver ou tu discorda da gente? Eu acho um bom nome, cara. Pro disco, acho que combina, né? Pro que é essa questão da balança, até do negócio da gangorra, até, se for ver. E apesar de um mundo desbalanceado, né? Porque é o mundo pós-apocalíptico, né? Que é justamente que é o fundo, né? Mas, assim, acho que combina pro que é o... E também o que é o disco, até, de certa forma, porque às vezes o disco, se for pensar que ele fica um jeito assim, depois ele fica outro, depois às vezes ele fica assim, depois ele fica outro, depois ele fica... Sim. Por exemplo, pra mim não é um disco... O pessoal fala, o Van Halen sombrio. Pra mim, beleza, pode ser sombrio? Sim, tem mas eu acho que música. Não é... Uma sombria não. Eu não acho que ele é todo sombrio. Tem algumas que eu acho sombria, sim. Seja por questão de letra, seja pela musicalidade. Mas tem outras que você fala, pô, ainda é o Van Halen festivo, ainda é o Van Halen de Pound Cake, de Run Around, de, sei lá, Best of Both Worlds, né? De outras músicas. Mas aí eu tô falando da fase do Sammy, né? Mas assim, mas claro, Jump, tipo, And Talk About Love, você pode ir nesse lado também do David. Mas enfim, é tipo isso. Eu acho que tem uma música David Lee Roth nesse disco. Eu acho também. Vamos ver se a gente vai concordar. Vamos ver se a gente vai concordar. Mas já que falamos bastante deles, né? Vamos para a formação da banda e eu já vou falar o meu destaque, daí depois o Jorge e depois o Gleison. Formação, né? Sammy Hagar, vocal e guitarra, que ele era um bom guitarrista base, né? Ed Van Halen, guitarra, teclado, backing vocals, e ele tocou piano também. Michael Anthony, baixo e backing vocals, como eu falei, um baita backing vocal, né? E o Alex Van Halen, bateria e percussão. O meu destaque é óbvio que é pro cara que tem o sobrenome, é um dos caras que tem o sobrenome, que é o nome da banda, o Ed Van Halen. Não me diga! Onde tem Ed Van Halen, não tem outro destaque, não tem como. Mas tirando ele com os tappings dele, com os solos maravilhosos e o jeito dele tocar até os riffs, como eu falei antes, o baixo aparece bastante. O vocal do Sammy Hagar, eu não falei quando eu perguntei para vocês, mas eu não tenho preferido, é lógico que tirando o Gary Cherone, né? Mas entre os dois principais eu não tenho favorito. Eu acho que o David Lee Roth teve o seu momento e depois a volta dele.
E o Sammy Hagar segurou, tanto que todos os discos que ele foi vocalista foram número 1. Ou seja, são 2 momentos, e os 2 momentos maravilhosos para mim. 2 vocalistas, assim, incomparáveis na história do rock. E na bateria, o Alex Van Halen, ele tanto que tem nós vamos comentar um instrumental que ele se destaca bastante. Ele é um baita baterista, né? Eu não sei o que ele está fazendo ultimamente, porque com a morte do irmão, acho que ele não tocou mais em banda nenhuma, né? Mas qual é o teu destaque, Jorge? É meio covardia, né? Você não, é que nem, por exemplo, você falar, né? Vou falar o disco do Queen, o destaque é o que? O Freddie Mercury. Isso é chovendo molhado. Chovendo molhado. Você vai falar, o meu destaque do disco da banda do Jimi Hendrix é o Jimi Hendrix. O meu destaque do disco do Queen é o Eric Clapton. Pô, aí já é mole, né? Já é chovendo molhado, né? Entendeu? Assim, o Sammy, né? Pra mim, o Sammy é um dos únicos vocalistas dinossauro que ainda canta bem até hoje, na minha opinião. É verdade. Você pega ele, o próprio Glenn Hughes, o Steven Tyler até um certo ponto, né? Steven Tyler já não tá mais. Já não tá mais. Tanto que acabou a banda, né? Faz um bom tempo que ele tá economizando, né? Ele não consegue mais. Exato, né? E anos antes, mas o cara morreu, né? O Dio era um pouco isso também. O Dio até quando era. Bruce Dickinson, ainda, por mais que não seja o mesmo timbre, mas ainda é um vocalista que ainda segura bem, então assim. Eu vou colocar o dedo na ferida. Eu colocaria nessa turma aí, não sei se cabe, o Dave Grohl. Dave Grohl. É que ele é a nova geração, né? Ele entra um pouco depois, né? Mas se você parar pra pensar que o primeiro álbum do Foo Fighters já tem mais de 30 anos, ele já tá meio com aquela galera, né? Sim. Exatamente. Exato. Né? E o Michael Anthony, cara, e isso que eu falo que eu sinto falta, por exemplo, no disco que veio depois, que é o Van Halen 3, que é as harmonias vocais do Michael Anthony. Porque as harmonias vocais dele faz toda a diferença. Se você tira as harmonias vocais, digamos assim, é tipo você pegar uma banda punk, por exemplo, e tirar aquele guitarrista a banda que não toca bem, porque sendo que não dá, porque a música é daquele jeito, entendeu? Assim como o Michael Anthony, as harmonias vocais dele era justamente uma coisa perfeita, totalmente perfeita. Tanto que bandas de hard rock... Só com o Fred Mercury cantando. Assim, por exemplo, várias bandas, você pega o Rat mesmo, o Rat tinha isso, das harmonias vocais também, que eles faziam isso, tanto que um dos integrantes do Rat que fazia essas harmonias vocais, ele fez um show solo escrito The Another Voice of Rat. É sério, isso aí. A outra voz do Rat, tá certo. Tipo isso, né? Tipo, enquanto o vocal fez a voz do Rat, aí, The Another Voice of Rat, né? Assim, né? Mas, enfim. E o Alex, né? Um puta de um batera, né? Um grande cara que realmente, até hoje, é um cara que realmente segura. Inclusive, o Michael Anthony toca com o Sammy Hagar. Inclusive, toca com o Sammy Hagar. No Chicken Foot, né? E do The Circle, que é um dos projetos atuais que o Sammy fez. Esse eu não conheço. Esse aí ele iria fazer show no Brasil, mas aí quando teve a pandemia ele cancelou. Ele cancelou o show no Brasil, né? Nos últimos 40 segundos. Interessante, tem que conhecer. E tu, Gleison, qual é o teu destaque? Bom, é difícil não falar que é o Ed, né? O disco, a impressão que eu tenho assim, o disco, as músicas são feitas para ele aparecer. Ele sempre dá um jeito de se destacar na música. Mas se eu fosse tirar o Ed, por mais que a gente tenha um instrumental belíssimo, eu daria destaque para a voz do Sammy Hagar. Acho que ele faz um puta de um vocal nesse disco. Então, depois de ter falado dos dados técnicos do disco, formação e essas coisas tudo, vamos porque que a gente mais gosta, que é o faixa-faixa. E o disco começa com uma música que não foi single, que é o meu trava-língua, vamos ver se acerta a primeira, The Seventh Seal. Eu peguei a mania do Daniel Ezerhard do CMM e traduzi os títulos das músicas, que significa o sétimo selo. Vamos para as curiosidades, depois o que cada um acha dela. A música contém uma participação dos
monges da Universidade Tântrica de Gyuto, no Tibete. E diz o Ed, em 2012, que a música tinha sido escrita antes do Van Halen virar uma banda. Ou seja, lá no final dos anos 70. Ela aborda temas profundos de busca espiritual, revelação e a luta interna do ser humano em busca do sentido e redenção. Deixa eu falar minhas impressões, daí depois eu passo para vocês. Minha impressão é um hard rock poderoso, que lembra o início da carreira da banda, ou seja, a fase Dave Lee Roth. Linha de baixo empolgante, guitarra furiosa e o Alex voando baixo na bateria. Para mim é uma ótima faixa para abrir o disco, apesar de não ter sido single. Gleidson, o que tu acha dessa música? Então, o vocal ela não me chama atenção, assim, ela me chama atenção por causa da parte instrumental dela. Ela parece que ela começa calma, né? Ela vai ali, instrumental puxando, justamente com cara de faixa de abertura. Eu acho que como faixa de abertura ela funciona muito bem como um aquecimento para o que vem depois. Na minha opinião, o disco ele começa muito quente, ele começa com uma pegada muito forte e essa primeira faixa ela dá o tom pro que vem depois. Sim. E tu viu que eu e tu combinando isso porque eu não citei o vocal do Sammy Hagar. Eu citei só os instrumentistas. E tu, Jorge, o que tu acha dessa? Perfeita abertura, já digo de cara. E essa aí, o Ed ele compôs em aquela música, aquelas das três que ele compôs em 1 hora. Ele compôs em 1 hora, essa aí, que ele tava compondo, né? Que ele tava animado, né, pra compor, né, por causa do ter parado com vício em alcoolismo, né. Então, assim, pra mim ela é uma prima distante, assim, né, da música Pound Cake do álbum anterior do Fuck. Se você for ouvir as duas, há uma certa similaridade, entendeu? Eu não acho que seja a próxima fase do David, eu acho que o que tem a fase do David eu vou falar um pouco mais pra frente, na minha opinião. No disco, assim, mas ainda uma grande música de abertura, na opinião. Pra mim é uma música, assim, que começa muito bem o disco, apesar de não ter sido single, mas recebeu de melhor performance, né, de hard rock, né, então aí pelo menos isso teve essa indicação, né, não venceu, mas teve indicação. Não, eu achei porque, como ela diz ali que ela foi composta antes do Van Halen virar uma banda, eu achei que estava mais próxima do que ele estava falando naquela época. Mas isso é percepção, né? Isso aí cada um tem a sua. E como era o mesmo guitarrista, o mesmo baixista, o mesmo baterista, só mudou o vocal, então foi isso que eu tive a impressão. Mas então vamos para a segunda, que essa aí é de, como diz o Rômulo Metal no CMM, é de chorar no cantinho, que é Can't Stop Loving You. Que na tradução é Não Consigo Parar de Te Amar. Vai, Gleidson, fala tudo essa aí primeiro. Bom, aqui eu morro de amores, né? Eu tenho que dizer que é a minha preferida, provavelmente então você não para de você não para de amar essa música, né? Não paro de amar essa música. Realmente, eu não paro de amar essa música. Essa é uma música que, assim, em algumas audições ela chega a me arrepiar. Porque eu sinto uma intensidade tão grande dentro dessa música que é engraçado de explicar, não sei, é uma coisa minha. Eu gosto muito de música mais balada, assim, mais romântica, então essa é uma que me pega. E aí tem um detalhe que eu fui descobrir um tempo atrás e a genialidade do Ed Van Halen. Ele começa a fazer um zoom no meio em alguns momentos da música que, se você não prestar atenção, passa despercebido, mas que é uma coisa tão genial, uma música que ela não é uma música pesada, onde de repente esse som caberia melhor, mas ela funciona super bem dentro da música e eu acho que, putz, me pega de jeito, assim, eu caio de amores por essa música. Oh, como não amar ela, né? E tu, Jorge? Pior música do disco, chato pra caralho, tô brincando, gente, tô brincando. Isso aí. Ele sempre faz isso, Gleito, tu já acostumou, né? Tem que fazer uma graça. Né? Claro, pô, pegadinha do malandro, né?
Ah, tá demorando. Eu tenho que o Sérgio Malandro aparecer aqui. Então, cara, mas então, essa música aí é muito boa, o solo do Ed é maravilhoso aí, né? Clipe, né, que aí eu não sei se... É aquele clipe bom, né, que é marcante, até eu lembro de ter visto várias vezes esse clipe, né? Que também acho que tem jovens e tal, né? Tem criança brincando com cachorro, né? Tem um monte de coisa, né, também, né? Então aí, essa música é perfeita mesmo, né? Mas tem o Ed fazendo uma cara de galã, né? Dando um sorrisinho. Sim. Na verdade, o Ed é sempre sorridente, né? Na verdade, em qualquer foto ou vídeo, às vezes ele parece ser sorridente mesmo, né? Curioso isso. E tá nessa coletânea aqui, né? E curiosamente é a única música desse disco que tá nessa coletânea aqui do Van Halen, né? Por enquanto, desse disco no caso, né? Essa coletânea que é Best of Volume 1, nunca foi lançado o Volume 2, né? Mas aí eu falo depois dessa coletânea daqui pra frente. Tá. Mas então, antes de eu falar minhas impressões, vamos falar um pouquinho das curiosidades da música, né? O Sammy Hagar fez a música para sua mulher, dizendo que ainda a amava. Não sei quanto tempo eles tinham de casar, mas tudo bem. A música fala sobre amor e a amizade eterna. Já falando do clipe, né? Vemos um homem portando uma arma e sua esposa preocupada. No final, o vídeo mostra sua esposa e seu filho esperando por ele na saída da prisão, né? O que ele fez e seu tempo na prisão são mostrados no vídeo da música Don't Tell Me What Love Can Do. Ou seja, primeiro é como os filmes da Marvel, né? Primeiro tem a história em si, daí depois eles lançam o prequel contando o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, só que no segundo clipe, não foi uma trilogia, né? E no recheio entre o que aconteceu antes e depois do clipe da Don't Tell Me, parece cenas de casais apaixonados e amigos e pets. E uma coisa, ainda falando do clipe, eu olhando o clipe hoje, sabe quem lembrou, pra mim, a cara do Sammy Hagar, ele tiozão ali, lembrou o Barney Rubble dos Flintstones. Dá uma olhada nesse clipe, ele não tá a cara do Barney. Só falta ele falar, hey Fred, quero ser seu amigo. Mas, Fred, o que aconteceu aí nesse clipe? Bem assim. Tá, agora minhas impressões, e eu tenho umas coisas que eu lembrei que eu não anotei. Maior hit do disco e minha favorita da fase Sammy Hagar. Ela tem um refrão grudento e letra apaixonada, né? Explicado para quem ele compôs, né? E o solo de guitarra é muito lindo. Muito lindo mesmo, assim, ó. Lembranças minhas dessa música. Eu já citei aqui e no Rock na Mesa, né, que é um podcast que a gente gosta e eu e o Jorge já participamos, que essa música, ela estava juntamente com Jump numa coletânea chamada Alternativo 2000, que foi, para mim, o disco pirata mais vendido de todos os tempos, assim, não copiando de outro disco, mas uma coletânea. Tu chegou a ter acesso a esse CD, Gleison? Não, esse eu não conheci, não. Tá, procura então Alternativo 2000 no Spotify, que tem a playlist como foi lançado. Para tu ter uma ideia, começa com... Vou anotar aqui para ir atrás. Ela começa com Rendezvous, do Jean-Michel Jarre, que era o mago dos teclados, e termina com uma do Hit Valens, a original, né, no CD, mas na playlist não tem a do Hit Valens. Tá, outra curiosidade é que eu já vi 2 bandas tocando essa música ao vivo. A primeira foi na época que eu morava em Parobé ainda, que eu morei de 2011 a 2024 na cidade de Parobé, daí eu voltei para Novo Hamburgo, minha cidade natal. Foi numa festa anos 80, a banda 80 Beats, e tem uma vocalista, é aquelas bandas que tem vocal feminino e masculino. E daí, quem cantou Quem Estava Love You foi a vocalista, e ficou tão legal, tão legal, tão legal, tão legal. E eu me surpreendi que eu nunca esperei ver essa música ao vivo. E, mais recentemente, vou citar de novo o Lord Pub, que é o meu reduto rock and roll aqui em Novo Hamburgo, né? Literalmente minha segunda casa, porque serviço não conta como casa, né? Serviço a gente ganha o pão nosso de cada dia. E a banda No Flowers, da vocal bem novinha, assim, acho que ela tem
Maintenance, a Gabi, eles me surpreenderam, só que eu vi na setlist que estava no chão do palco, eu vi que eles iam tocar essa música e já me preparei para gravar. E eu tenho o registro dessa música ao vivo, com a Gabi cantando, e ficou perfeito, assim, ó. É lógico que o guitarrista não se compara com o Ed, mas ele não deixou a peteca cair. Mas já falamos bastante da Can't Stop Loving You e nos derramamos, né, Gleison? Então vamos para a próxima, que, como a gente disse, é a primeira parte do clipe do Can't Stop Loving You, que é Don't Tell Me What Love Can Do. Tradução é: não me diga, entre parênteses, o que o amor pode fazer. Eu vou ler aqui as curiosidades, né? O tema principal da música é sobre o poder do amor universal. Além disso, a música também faz referência à morte do vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, através da letra. O clipe da música fala sobre o jovem marido do vídeo de Can't Stop Loving You, que tanto que ele foi lançado antes, né? E foi o primeiro single, durante sua sentença de prisão. As cenas mostram ele e seu amigo roubando uma loja, juntamente com sua prisão. Sentença à prisão e seu tempo lá. Atividade e sua briga com um detento asiático, que termina com uma luta brutal entre as autoridades da prisão e detentos, que são amigos próximos do detento asiático. O jovem é então consolado por um homem que o visita, e a última cena do vídeo mostra que ele deve ser libertado. Ou seja, antes do desfecho no Can't Stop Loving You. Quem fala primeiras impressões dessa vez é o Jorge. Fala aí, Jorge, o que tu achou dessa música? E pode comentar um pouquinho do clipe também. Perfeita. Tem algo a dizer mais? Só isso. Perfeito. Tudinho. Tudo, até os mínimos detalhes. Riff de guitarra maravilhoso, o solo de guitarra é perfeito, tudo é perfeito nessa parte, o clipe é muito bom. Assim, realmente se tem alguns versos da letra, você percebe que realmente há uma situação realmente ao Kurt Cobain. Se você for traduzir aí, se pegar a letra traduzida, dá pra ver que ele... dá pra entender, né? Que era a intenção do Sammy mesmo. O Sammy, ele fala que ele, quando ele descobriu, ele meio que queria fazer uma música, tipo... como se queria que ele tivesse lá, né? Tivesse lá, né, com o Kurt pra meio que ajudar ele, né? Porque já que ele não tava com outra pessoa ali, né? Então aí ele precisava disso, né? Mas acabou, né, que não acontecendo, né? E pra mim é uma música perfeita do disco. É a segunda favorita do disco, já falo. A minha primeira vai chegar um pouco mais pra frente. Vai chegar um pouco mais pra frente. Vai vir. Certo. Antes de falar minhas impressões, já que tu falando em Nirvana, vamos linkar com o nosso mês grunge, né, que foi abril. Para quem não escutou ainda, a gente homenageou as 4 grandes de Seattle, né, na ordem. Não vou falar os discos, que vão lá, procurem. Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam e Alice in Chains. E eu só não participei no do Alice in Chains por motivos técnicos também. Mas deixa eu falar minhas impressões, né? Foi o primeiro single e foi a música que fez eu me apaixonar por Van Halen, que tocava tanto esse clipe na MTV que daí eu fui acompanhando os outros, né? E eu já linkei naquela época que um clipe complementava o outro. Porque daí, quando começou a passar do Can't Stop Loving You, daí eles às vezes reprisavam do Don't Tell Me. Daí eu fui ligando, né, somando, juntando quebra-cabeça. E o Jorge fala do riff, né? Eu anotei aqui que o riff cadenciado da guitarra na introdução da música, dito o ritmo dela, ele tá em todo momento até a parte do solo, né? E o refrão é muito marcante, como o da faixa anterior. Para mim, também eu posso dizer que é uma música perfeita. E o próprio Van Halen citou eu fui pesquisar mais, né, que é o lado sombrio deles, o dark side, digamos, né, que aí eles mostraram todo o lado sombrio deles, não. E é uma música nada alegre, como o hard rock costuma ser, né.
E tu, Gleison, o que tu tem a falar dela? Então, eu não tinha ido atrás da letra, e como eu não me recordo do videoclipe, eu tive uma percepção da música que agora passa a fazer sentido. Eu considero, assim, a minha percepção, eu considerei ela uma música muito densa. Uhum. Né? Ela é carregada, ela é bem carregada. E tem tudo a ver com o tema, né? Pelo que eles querem falar na letra, toda essa questão de morte e tudo mais, acaba fazendo muito sentido, né? É uma música densa, ela é carregada, ela é pesada, ela vai se arrastando para dar aquela sensação para quem está ouvindo, né? Mas aí também eu entro numa outra questão. A gente vem em 3 músicas muito fortes. Então o disco abre muito forte. Ele dá essa impressão, assim, começa lá atrás com The Seventh Star, fazendo a faixa de abertura, um aquecimento para Can't Stop Loving You, que vem poderosa, e daqui a pouco vem uma faixa muito forte, e faz com que a pegada do disco seja muito alta, né? Logo de cara. Sim, sim. Eu achei estranho que não foi o contrário, a Can't Stop ser o primeiro single. Porque geralmente as gravadoras querem começar com algo mais comercial, né? Mas talvez eles já quisessem contar a história, né? Devia ter meio que programado. Vamos contar a história. Então vamos começar por aqui primeiro, depois a gente coloca aqui no Stop Loving You. Sim. E como Van Halen era uma banda já dos anos 70, eles tinham o cacife para eles determinarem a ordem do single, né? E quem garante que eles não já sabiam que poderia estourar com Can't Stop, né? Então vamos colocar uma música aqui para dar a camada, a gente lança o disco e depois a gente põe uma música para explodir. É verdade. Até que foi parar até na Alternativa 2000, né? Tá louco. Mas vamos para a próxima, que agora já deu uma volta às origens do hard rock alegre, que é Amsterdam. Que a tradução é Amsterdã, né? Que no Brasil é com Atil. De acordo com uma entrevista de 1995 na rádio holandesa, né? Já que a capital da Holanda é Amsterdã, né? A música é baseada na impressão turística do Sammy Hagar sobre a cidade, como a liberdade que ele sentia na cidade. Ed e Alex não gostaram da letra, sentindo que a música prejudicava sua terra natal, devido às suas referências explícitas ao uso da cannabis, com versos como Hole an Amsterdam, um rolo, um giro em Amsterdã, né? Claramente se referindo a Hole a Joint. Joint tem a ver com diversão, né? É um rolo de diversão. E ao seu pouco conteúdo, Sammy, no entanto, não se mexeu, pois se tratar de sua impressão turística sobre as memórias da terra natal da família Van Halen. Ou seja, uma impressão de um americano visitando Amsterdã. Falar um pouquinho do clipe, as minhas impressões. O clipe nada mais é que os 4 passeando pelas ruas de Amsterdã, que daí passa por aquelas coffee shop, né? Que coffee, entre aspas, né? Que é cannabis shopping. E sobre o turismo sexual de Amsterdã, né? Para mim, o que essa música? É mais um hard rock. A guitarra do Ed e os backing vocals são os destaques. Ou seja, uma música alegrinha, o que o hard glam dos anos 80 se propunha, né? E é o que está no DNA do Van Halen, né? O que tu acha, Gleison, dessa música? Para mim é o Ed se exibindo. Ele quer mostrar tudo que ele sabe fazer ali. É a única coisa que me chama atenção na música, porque eu assim, não é uma música que me chamou atenção, mas o Ed Van Halen na guitarra, a guitarra é o ponto principal, acho que, da música pra mim. E tu, Jorge? Sou suspeito, né? Então aí eu gosto pra caramba dessa música aí, né? Então, né, o Ed, ele fala, né? Tipo, pô, a música é legal, mas When am Amsterdam não dá. Ele fala esse verso, né? Que faz referência ao aquele cheiro, né? Que é bem cheiroso, né? Para algumas pessoas, né? Só fica atrás de enxofre, né? Para algumas certas pessoas, né? Aquele cheiro da marofa. Não é da chaminé, não do que o Papai Noel sobe, não. É aquele cheiro bem, né? De uma coisa meio adocicado, verde, né?
Quase, né? Aquela coisa meio gostosa, né? Que eu sei que algumas pessoas gostam disso. Eu não sou disso não, tá, gente? Pode ficar tranquilo, que eu não sou disso não. Mas muito longe de querer entrar nesse mundo da loucura de... Nem pode, né, Jorge? Porque tu é menor ainda, o conselho mas tutelar, aí, Júlio, uma coisa. Júlio. Pega aí. Não, mas não é nem só o conselho tutelar, mas uma coisa, Júlio, mas tem gente que nova que ainda fuma ainda, então é inacreditável, tá? Tem gente que bebe, é o errado? É errado, isso aí é errado, mas mas é o que acontece, cara, infelizmente tem gente que acontece, tá? Então todo mundo não vai seguir esse exemplo, né? Mas eu... Mas tu gostou dessa música, independente do tema? Claro que eu gosto, né, pô? Eu já falei que eu gosto desse disco todo, quase. Então aí, né, como é que eu vou falar, né? Então, meu favorito, então aí, né, aí é complicado, entendeu? Então, essa aí é perfeita. O clipe é legal também. O clipe é bom também. Sim. Então, vamos para a próxima, que é Big Fat Money. Na tradução literal é... grande gordo dinheiro, né? Mas é uma expressão em inglês que é muito dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Ela destaca-se pela mistura de rock and roll e influência de Chuck Berry, tanto na letra como no estilo musical, com um solo de guitarra que incorpora elementos de jazz e um timbre clean. A canção é considerada um exemplo de rock and roll pura e muito divertida. Gleidson, o que tu achou dessa? Cara, esse aqui foi uma das minhas surpresas. Como fazia tempo que eu não escutava, e meu destaque sempre foi Can't Stop Loving You, as outras músicas passavam batidas. Mas essa aqui foi gostoso de ouvir de novo. Essa aqui é uma música que ela parece alegre, é divertida, eles querem zoar, e aí é a música que eu acho que é David Lee Roth. Essa música tem a cara do David Lee Roth. Que é o Van Halen zoeiro de novo. Sei. Concordamos a concordar, Gleidson, já falo aqui. Concordamos a concordar. Isso aí. Essa aqui, assim, eu achei ela uma música muito legal. Eu curti bastante. Tirando o Can't Stop Loving You, que é o grande destaque para mim, teve duas músicas que me chamaram a atenção. Essa aqui é uma delas. E tu concorda com esse estilo Chuck Berry na composição? Concordo, porque ela tem aquela levada do rock and roll clássico lá do 60, 70, né? Aquela coisa mais... Né, que faz você ficar ali balançandinho enquanto tá ouvindo. Sim. É bem boa mesmo. E tu, Jorge, o que tu achou dela? Já que tu concordou, mas o que tu achou dela em si? Perfeita. Tá no meu top 3 do disco, já falo, né? Tem minha terceira favorita. Então, assim, é a mais David Lee Roth do disco, né? Poderia estar até no disco anterior do Fuck, já poderia estar no disco anterior. Eu não diria que é mais David Lee Roth, hein? Eu diria que é a única. Sim. Dá pra dizer, Na verdade. minha opinião, essa é a única. Essa é a música David Lee Roth. Porque as outras, né, tipo assim, a Amsterdã pode ser animada? Pode ser, mas não é nível que o David Ramos gravou, realmente. Então, mas, enfim... Por isso que eu falo do lance da balança, por exemplo, que, tipo assim, esse disco, às vezes, ele vai para uns lugares diferentes, né? E esse é o caso. Desce, né? É que nem a gangorra. Eu colocaria dessa forma. Ele começou alto, desceu no Amsterdã, voltou, Big Fat Money. Para mim, tem um lance também daquela improvisação, um pouco do jazz. Parece que é aquela música que foi improvisada. Tipo, ela foi tipo assim, vamos tocar já numa jam, pronto, é isso, e acabou. É a música perfeita do disco, na minha opinião. Essa música é maravilhosa, isso aí. Minha opinião, é a faixa mais animada do disco, rock and roll puro. Me fez lembrar a rock and roll do Led Zeppelin. Não é tão icônica, mas eu tive o mesmo sentimento. E essa banda que eu citei, a No Flowers, acabou o disco antes do Beats com a rock and roll do Led Zeppelin. E eu tenho esse vídeo aí, mas isso aí vamos lançar quando a gente falar de LED. Então vamos para a próxima música do disco, que eu não sei se dá para chamar de música, que se chama Strung Out. Que na minha tradução é uma gíria para amarrado. Ela é uma música curtinha, não dá para chamar, e tem uma baita história.
que eu fui a fundo pesquisar por causa de uma memória minha de um VJ da MTV falando sobre o disco Balance e falou sobre essa faixa. Ó, ela teria sido gravada por Ed Van Halen no início dos anos 80, quando ele alugou a casa de praia do pianista Marvin Hamlisch para férias de verão. Agora, o que eu fui pesquisar, porque eu não achei isso tão pouco, porque a história é muito mais interessante. Daí eu fui achar num trecho da entrevista que o Ed Van Halen deu à revista Guitar World em 1995, na época do lançamento do Balance. Pergunta do repórter da Guitar World: enquanto a gente estava ouvindo o disco agora há pouco, você disse que gravou aquela peça estranha de piano, Strung Out, lá no começo dos anos 80. Não chega a ser pergunta, é uma observação. Resposta do Ed Van Halen: eu não lembro exatamente em que ano foi, mas foi antes de 1984. Eu e a Valerie Bertinelli, que é a esposa do Ed Van Halen, né, a viúva agora, né, tínhamos alugado uma casa de praia do, daí entre parênteses, compositor, pianista e arranjador famoso, Marvin Hamlisch, para o verão. Eu só ficava gastando esse piano lindo. Era um Baldwin ou um Yamaha. Tinha queimadura de cigarro por todo lado e eu estava enfiando tudo, nas teclas, né, e nas cordas, menos a pia da cozinha, nele. Bolinhas de ping-pong, pilhas de facas, garfos. Eu até arrebentei umas cordas. Não sei o que me deu para fazer aquilo. Eu só estava me fudendo. Se fudeu! Na verdade, começou comigo tocando as cordas com os dedos em vez das teclas, né? Eu criava harmônicos batendo na tecla e abafando a corda para cima e para baixo, para tirar os harmônicos como em uma guitarra. Eu tenho umas 10 fitas com essa coisa. E o Bruce escolheu essa pequena parte. Ele adorou, o Bruce, o produtor, né? Bruce Fairbairn. Daí o repórter perguntou: o Hamlisch ficou furioso quando voltou para casa? E o Ed respondeu: ficou sim. Eu tentei arrumar o piano antes dele voltar, mas ele descobriu de algum jeito. Acho que eles não repintaram tão bem quanto poderiam. O que tu achou dessa vinhetinha aí, Jorge? Então, cara, não é uma vinheta, é uma instrumental, né? Eu acho que é mais instrumental do que vinheta, por mais que faz um certo gancho pra próxima, mas assim, não considero muito não vinheta, eu considero um instrumental mesmo que eles fizeram, né? Tipo, vou colocar aí, né? Uma boa instrumental, é passável. Tipo, não vou escutar o tempo inteiro essa música, né, pro resto da vida, mas é uma boa instrumental, né? Porque até o Ed, pra criar instrumental, a gente sabe muito bem, Eruption é um caso disso, aquela Spanish Fly, que é tipo uma Eruption no violão, é outro exemplo disso. O Darwin Dalbo tem muito instrumental naquele disco também, né? Então aí, né, dá pra entender um pouco. A minha observação aqui, ó. Sucessão de acordes estranhos que serviram de vinheta para o disco. Por isso que eu falo que não é uma música. É ele fazendo os harmônicos ali, mas não sei nem se tem partitura disso. E qual é a tua opinião, Gani? A impressão para mim que ficou é que é uma experimentação. Isso. Tá ali fazendo alguma coisa para ver o que sai, né? Ele já tem um histórico de colocar faixas instrumentais, e aí, vamos ver o que dá aqui e vamos colocar essa. Sim. E isso foi uma bizarrice que foi resgatada do começo dos anos 80 ali. Imagina as 10 fitas que ele gravou. Se só esse trechinho é estranho, imagina. Se até cigarro ele apagava no piano. Tá eu louco. Fico pensando quanto mais de sons deve ter, né? Deve ter um monte de coisa que não foi, que não viu a cara não foi lançado. Eles devem ter muita coisa guardada. Isso aí, o Wolfgang, que deve ter ficado com o legado, e o Alex devia de lançar no Spotify. Só pra gente saber. Em algum momento deve sair alguma coisa. Sim. Tá. Mas, como uma balada linda, que nem Can't Stop Love You, não é suficiente para esse disco, vamos com a próxima, que é Not Enough.
que a tradução é justamente não é o suficiente. É o quarto single do disco, né? E tem um clipe belíssimo, né? Do Ed no piano. E curiosidade dela. O Steve Lukather, membro fundador do Toto, participa nos backing vocals. A letra sugere que amar alguém de maneiras diversas, seja naturalmente, fielmente, igualmente, ou secretamente, honestamente e com ternura, ainda pode ser o suficiente. Para mim, é aquela balada típica de uma banda de hard rock, né? Tem um solo poderoso de guitarra e, apesar de ter sido single, não se tornou um grande hit. O que tu acha dela, Gleison? Eu vou... O Jorge vai perder a oportunidade e vai ficar para mim dessa vez. Por mais que eu adore balada, essa não foi suficiente para mim. Bah. Assim, eu achei legal. Ela começa. Gleison, vou participar do podcast agora, tá? Eu vou te expulsar agora. Valeu, Jorge, obrigado. Ela começa com um piano, né? Acredito que deve ser o Ed tocando. Exatamente. Mas assim, você tem uma balada como Can't Stop Loving You que é gigante. Ela me pareceu muito pequena. Parece que o Sammy Hagar, ele tá economizando na voz. Ele não faz tanto esforço para passar emoção. Então, para mim, ela ficou assim sem graça. Ela ficou realmente uma baladinha ali e tal, mas não... Sei lá, faltou alguma coisa. Faltou um tempero, alguma coisinha ali para ela engrenar. Para ela ser suficiente, né? Mas agora eu tô falando que a Not Enough provavelmente foi composição do Ed. E a Can't Stop foi do Sammy. Então aí dá para ver, o cara se apega mais ao seu filho, né? E como era uma homenagem à esposa. E tu, Jorge, o que tu tem a falar dela? Gleison, somos amigos, já sabe disso, a gente concordou muita coisa do Dangerous, a gente concordou na música favorita daquele episódio, que é Keep the Faith, que é a música que ninguém lembra daquele disco. Mas, eu não conhecia. Então, escute, é só você escutar, Júlio, escuta essa música. Sim. Escute. Eu escutei. Então, melhor que a do Bon Jovi. Enfim, mas é outra história. Então, sou obrigado a discordar. Essa aí é minha favorita do disco, minha favorita do Van Halen no geral, já digo de cara. Tá? Nossa. O Jorge é uma caixinha surpresa. Não, ele tá tirando realmente o... Então, essa música pra mim é tudo de perfeito. Aqui, ó, por mim o disco termina aqui, pronto. Já digo de cara, essa música é perfeita, maravilhosa, e isso que eu tenho que dizer, o solo é perfeito, meu solo favorito do Ed já acabou. É isso que tem a dizer, tá? Tem um empate, o Júlio desempata. Eu gostei, mas não é das minhas favoritas, mas eu gostei. Mas eu gostava do clipe. Gostava do clipe também. Por ter tido o clipe, com certeza ela acabou gravando mais na memória das pessoas, né? E aí você acaba acostumando com a música, né? Eu, como não tive todo esse contato, pra mim ela ficou ali meio... faltou. Tem a voz amor no coração, tá? Não bota... Vou cantar na próxima. Amor. Quem sabe na próxima. Mas ele tem, tá, Jorge, cara? Ele tem, se ele gosta de Can't Stop Loving You, isso aí já é. O amor dele não foi suficiente. O amor dele não foi suficiente nessa parte. Essa é a questão. Entendeu? Pode ter sido também. Tá. Mas, depois desse choque que o Jorge levou, agora até desligando a câmera, vamos para a próxima, que é Aftershock. Que a tradução é depois do choque. Vamos aqui para as curiosidades já e com a minha impressão também, né? Que eu botei tudo junto. Discutindo mudança na letra, né? Que não podem ser feitas da noite para o dia. Aftershock traz o instrumental como destaque, com Alex Van Halen em grande momento. O Sammy solta a voz nessa faixa, rock and roll na alta. O Ed mostra porque é um dos maiores guitarristas da história. Isso é as curiosidades e assina embaixo tudo que eu pesquisei aqui.
porque o instrumental dela é muito boa. O Sammy Hagar tá cantando como nunca. E eu vi um vídeo ao vivo, apesar dela não ter sido single, eu vi um vídeo de uma apresentação dela ao vivo. Quando eu fui pesquisar, tinha o link do vídeo. E é muito bom ao vivo também. Tu, Gleison, o que tu acha dessa? Eu achei uma música legal. Eu gostei. Ela é mais agitada. Ela acho que puxa mais para um hard rock, né? Mas, assim, destaque. Solos de guitarra, né? Vamos chover no molhado, que não tem como, né? As músicas do Van Halen são feitas pro Ed Van Halen brilhar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eles estão usando a mesma fórmula de sempre. Pensando pensar, isso aqui funciona, então vamos fazer isso aqui de novo, muda alguma coisinha ali, mas continuamos seguindo a velha história, né? O time que tá ganhando não se mexe. E tu, Jorge? Um dos destaques do disco, muito boa, né? Quando eu lembro dessa música, né, tem, sabe aquele meme do cara tomando choque? Isso aí essa música dele. Do meu conterrâneo, Lazer Martins. Então, vamos para a próxima, que é Doing Time. Que a minha tradução aqui eu achava que era fazendo tempo, mas é cumprindo pena, alguma gíria. Eu vou falar as curiosidades aqui. Foi descrito como um solo de bateria, embora Ed discordasse. Eu chamasse de uma pequena introdução para a próxima música. No início da faixa, os sons percussivos nos remetem a algo relacionado à música africana. O que tu achou dela, Jorge? Uma instrumental bacana, né? Tem a bateria, que é realmente o destaque, né? Mas, assim, não é aquela instrumental que, assim, que passa, né? Pelo menos, não é instrumental horrorosa, né? Que eles fizeram, não. Eu acho melhor do que a outra lá. A Strung Out. Bem melhor. Bem melhor, mas é uma boa faixa ainda. Mas, pra mim, não é a melhor instrumental, eu já digo. Sim. Então... Eu achei o Alex é um baita baterista. Eu falei que aquele destacava era essa aí, né? Que foi feita pra ele brilhar, né? Porque é um dos que leva o sobrenome do nome da banda no RG, né? Então tem que fazer um solo, dar um espaço pro Alex tocar um solo, né? Assim como ele tem lá no High Here High Now, né? Que ele tem o solo de batera dele. E tu, Gleison, o que tu achou? Bom, eu vou repetir o que vocês disseram, né? O destaque é a bateria. A minha primeira impressão foi que era uma jam instrumental. Diferente da Strung Out, que é aquela coisa mais de experimentação, aqui não, aqui é uma coisa mais leve, mais solta, de ficar ali tocando, vamos tocar, vamos curtir, com destaque realmente pro Alex ali na bateria. Exatamente. Então vamos para a próxima, que é um nome em latim, que é Baluchiterium. Tradução não pode muito, é Baluchiterium. Antes de falar da música, eu fui pesquisar, né? Quando a gente não sabe o que é uma palavra, a gente pesquisa. Baluchiterium, designação comum aos rinocerontes do gênero Baluchiterium, que é o nome da música em original, né? Do Eoceno e Oligoceno da Ásia Central, considerados os maiores mamíferos terrestres conhecidos. Atingiram até 6 metros de altura. Isso é o que quer dizer o título. Agora vamos para a música. A música não começou como uma parte instrumental, mas isso na concepção dela, na composição, né? Mas como ninguém gostou do que estava sendo feito nela, assim, deixaram os vocais de lado. O tema principal é plágio de Eyes of Love, do Trevor Rabin. Nada a ver com o humorista Fábio Rabin, tá? É um músico. É o cara do Yes. Esse cara tocou no Yes, que tá do Yes, eu sei. Ah, tá. Que instrumento ele tocava? Ele era guitarrista, ele tocou guitarra no Yes, assim, lá pros anos 80, aquela fase Honor of a Lonely Heart, do Rock in Rio, ele tocou. Não era ele original, foi... Não, o original era o Stephen Howe.
Esse daí ele fez até disco de carreira solo, e acho que, se eu não me engano, ele já fez trilha pra filme, inclusive, esse cara, já um monte de trilha pra filme, inclusive. Então, assim, Sim. é um cara bem conhecido. Legal, legal. Daí, mesmo assim, escutamos o Ed Van Halen atualizando suas técnicas de guitarra, que tem uma parte que é solo, né? O que eu vou falar é um instrumental bom e foi feito para o Ed Van Halen brilhar. Depois do momento Alex, né? Veio o momento do Ed. O que tu acha dessa, Gleitson? A minha percepção é exatamente essa. É a banda fazendo o colchão pro Ed brilhar. É eles dando a base ali para que o Ed Van Halen possa mostrar o que ele sabe na guitarra. Para quem não conhece Ed Van Halen, ficar surpreso, né? Talvez possa ser. Vai ver alguém ainda não conhece, né? O que ele é capaz de fazer. Mas ali ele realmente mostra por que ele é um dos gênios da guitarra. Cara, essa aí, por mais que talvez eu tenha sentido essa ligação com o Trevor Rabin, do Yes, mas eu acho que ela tem mais cara de Steve Vai, pra falar a verdade. Ela me lembra muito Steve Vai, e o Steve Vai, que naquela época já tava em ascensão. Era um cara que já tava fazendo barulho. Então, acho que assim, ela me lembra mais disso. Linkando ao Van Halen, ele foi guitarrista de que vocalista do Van Halen? David Roth? Claro, nos discos solo, David Roth, pós Van Halen. Exatamente. Claro. Que merece review, inclusive, eu acho. Eu tava pensando nisso durante o episódio. Pelo menos o primeiro ali, né? Ah, tem alguns discos ali muito bons, cara. Tem uns discos muito bons ali também depois do primeiro, cara. Mas a gente vê isso aí mais pra frente. Então, vamos pra próxima, que é Take Me Back, Deja Vu. Que aí, pra mim, traduzir, eu tive que traduzir de 2 idiomas, né? A parte em inglês é Leve Me de Volta, e o Deja Vu, traduzindo, é Já Visto. Ó, a música em si apresenta um riff de quase 20 anos. Olha como eles estavam pegando coisas do passado, né? A Seven Seal, a Strung Out e agora a Take Me Back, Deja Vu. Um riff de quase 20 anos que o Ed havia usado anteriormente em uma música intitulada No More Waiting, que a banda tocou ocasionalmente na era pré-Van Halen 1. Ou seja, não foi lançada, né? Tornando-se a terceira música conhecida do álbum, ou melhor, baseada em uma ideia mais antiga. Como eu falei, né? As anteriores. A letra é uma ode à nostalgia e ao desejo de reviver momentos passados. A menção a uma ilha deserta em Marrocos sugere um lugar exótico e distante, simbolizando um amor que era difícil de encontrar e que agora parece quase irreal. O que tu achou dessa, Jorge? Cara, assim, pegando como um todo, até ela pode ser, não é uma das grandes músicas do disco. Mas eu acho ainda uma música boa, cara. Eu vejo algumas pessoas falando mal, mas eu ainda gosto. Acho uma boa faixa ainda do disco. Então, assim, na minha opinião, não vejo nada demais. E Deja Vu, que não tem nada a ver com o Deja Vu do Iron Maiden também, que tem esse nome, então já começa aí também, né? Mas o sentido é o mesmo, né? É uma coisa que já foi vista, né? Só para título de curiosidade, quem não sabe o que é Deja Vu, tem até filme com esse nome, é aquela sensação que tu tá assim, eu já vi esse lugar, estando no lugar a primeira vez, ou eu já passei por isso, essa situação, mas tu tá passando pela primeira vez. Digamos assim, para os espiritistas, é como se tu tivesse passado por um local que tu passou na outra vida e tu tem essa sensação, que tu já tá naquele lugar, mas tu tá na primeira vez. É isso que quer dizer o Deja Vu. E tu, Gleison, o que tu achou dela? Vamos voltar lá para a balança? Que estava vindo. Not Enough. Take Me Back. Sim. Eu falei que tinham 2 músicas que tinham me chamado a atenção. Take Me Back é a segunda.
Olha. Take Me Back é uma música que, quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, se a balada do Not Enough não me chamou atenção, essa aqui já me pegou. Essa aqui já então me trouxe... foi suficiente pra você. Foi suficiente pra você, né? Ela me trouxe mais carinho, sabe? Essa aqui, ela me trouxe mais carinho. Eu até coloquei aqui algumas observações, que assim, ela é uma boladinha no violão, né? Sim. E ela tem aquele misto de violão e guitarra, e eu acho que esse conjunto fez com que a música ficasse gostosa, né? A impressão que eu tenho é que o Sammy Hagar entrega muito mais no vocal do que ele estava entregando lá no Not Enough. No Not Enough ele estava, parece que meio que, vou tirar o pé aqui um pouquinho aqui, não, aqui ele se entrega. E aí ela ficou, não sei, ela tem uma coisinha diferente, assim. Se Can't Stop Loving You era o grande destaque, as grandes surpresas para mim é Big Fat Money e Take Me Back. Olha, muito bem. Que legal. Eu só anotei assim, ó, mais uma balada agradável aos ouvidos. É mais ou menos o que tu falou, então. Tu que é o baladeiro, então, aqui do trio. Deixa aqui comigo. E depois de expor o que eu tô sentindo no momento, a próxima música e última do disco é Feeling. Que a tradução mesmo é sentindo. Agora, Feeling, como diria o Black Eyed Peas. Curiosidades. Ela aborda temas de confusão interna, frustração e a busca por mudança. A música também toca em questões sociais e políticas, como no verso God Politicians Smoking Crack and John Paul's All Bulletproof, que a tradução é políticos fumam crack e João Paulo II é a prova de bala, que naquela época o Papa João Paulo II era vivo ainda, e bem na época que o Papa Francisco acabou de falecer, foi ano passado, né? Olha que coincidência, né? Que critica a hipocrisia e a corrupção no cenário político e religioso também, né? Essa crítica é intensificada pela confusão e frustração do eu lírico, que se sente impotente diante dessas situações. Minhas impressões, ela é daquela música que eu gosto, assim, que ela muda de andamento, ela tem 3 andamentos durante a execução da faixa, e ela é uma das mais longas, tem 6 minutos e pouco. Sim. Ela começa como uma balada, mas ganha peso e velocidade com um solo poderoso de guitarra ao longo da faixa. E depois ela dá uma desacelerada de novo e volta a ficar mais pesada. Para mim, encerra o disco com chave de ouro, o Balance. E tu, Gleison, o que tu achou dela? Eu vou meter o pé na porta aqui, vocês vão me chutar, mas eu acho que o disco perde força no final. Tu acha que perdeu? Tá, eu acho, assim, como eu falei, ele adeus, entra muito forte. Adeus, muito obrigado. Obrigado. Assim, a impressão que eu tenho, ele começou muito forte, ele vem com 3 músicas muito fortes, aí ele dá uma quebradinha ali no Amsterdã, volta animado com Big Fat Money, aí talvez aquela sequência de balada instrumental quebra um pouco o ritmo do disco. Né? Eu, como gostei de Take Me Back, até dá uma animada, mas assim, parece que ele começa a descer, e aí a Feeling, não acho uma música ruim, mas eu fico com a sensação que o disco como um todo, ele começou a perder a força. E aí ele vai fechando, né? Se a gente teve um aquecimento lá com The Seventh Star, aqui ele vai ficando tranquilo para finalizar, né? Essas mudanças que a música tem levam para, talvez com a intenção, né? Eu até coloquei aqui que muito provavelmente a intenção deles foi fazer isso, né? Ir baixando o ritmo para finalizar o disco. Por isso que eu acho que a produção foi bem pensada. Claro. E qual tu acha que devia terminar, então, se não fosse a Feeling? Boa pergunta. Não cheguei a pensar nisso, hein? Tá, enquanto eu não sei, assim, Take Me Back fecharia bonito o disco, mas não acho que era uma música para finalizar.
né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu acho que a Big Fat Money devia finalizar. Ia terminar lá em cima. É como Isso, se fosse eu até pensei, será que seria legal? Seria. Terminaria super animado, eu acho que terminaria super animado de fato. Né? Não que ela seja a música para fechar um disco, mas acho que ela terminaria realmente no alto. Ou É que talvez nas opções, né? Choque. Ah, também. Também. Ela não é uma música. Ela é uma música ali, Van Halen, né? Como eu falei, é a fórmula Van Halen de fazer música. Tocar uma música, E tu, Jorge, o que tu achou qual é o teu sentimento da Feeling? Então, Gleison, sabe aquela música Leave Me Alone do Michael? É isso que eu tô sentindo. Leave me alone. Please just stop dogging me around, ok? Please, ok? Eu peguei nos dois calos do Jorge, né? É verdade, viu? Puta merda, mas enfim. Agora o pessoal poderia falar, daqui a pouco o Jorge vai chamar o Gleison pra falar de Michael novamente, que é melhor. Brincadeira, então. Pra mim termina muito bem o disco, na minha opinião. E essa, junto com a Don't Tell Me, é a que é o assunto mais sério. Das letras verdade. É um assunto mais sério. As verdade. Duas com um assunto mais sério. Por isso, né? O tema da música também carrega bastante, né? Uhum. Antes da gente fazer as considerações finais, a curiosidade é que foi o último disco com o Sammy Hagar no vocal, porque o que aconteceu? Deu uma treta, eles já eram tretados por natureza, né? Deu uma treta seguinte, que com a volta do Kiss original, com as maquiagens, aquele show todo que graças a Deus eu pude ver, mas não com a formação original em 2022, mas consegui estar no mesmo espaço que o Dino e o Paul, a MTV achou legal fazer isso com o Van Halen também, só que não estava nada acertado. Daí agora não sei em qual dos VMA foi, se foi 90, acho que foi no de 96, era eu não lembro qual categoria que era, mas quem saiu vencedor foi a banda Beck, aquela do Sonho Perdedor, Loser Baby, do Live Film, que foi o único sucesso dele. E daí quem apresentou o prêmio foi o Van Halen, pasmem, com David Lee Roth no lugar de Sammy Hagar. Daí, nossa, e foi uma apanhada nas costas do Sammy Hagar. Foi uma armação da MTV que não deu muito certo. E o David Lee Roth já estava se considerando como membro da banda novamente. Só que não foi o que aconteceu. Daí o que aconteceu? O Sammy Hagar saiu da banda e o David Lee Roth não voltou. E tiveram que chamar o Gary Cherone para fazer aquela abominação em forma de disco chamado Van Halen 3. Não é o melhor disco do Van Halen? Júlio. Quem, Gleison? Não é o melhor disco do Van Halen, o 3? Vai te catar, Gleison. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha uma coisa, você falou da volta, mais ou menos, porque na verdade a saída do Sammy foi por causa da Human Beings, que foi um dos também motivos. Porque que acontece? A mulher dele estava grávida, e aí o Ed forçou, né, o Sammy a gravar, né? Então, relutantemente, ele gravou Human Beings em uma balada. Só que essa balada ela não entrou na trilha sonora do filme. Aí ele falou, vamos gravar outra música. Ele falou, não, a minha mulher tá grávida, tem que viajar. Aí ele foi embora e saiu da banda, sabe? Foi posto ou saiu da banda, dependendo do que você fale, né? Aí tem duas versões para isso. E depois desse VMA aí de 96, essa coletânea aqui, tem duas músicas inéditas com o David, que é Can't Get This Stuff No More e Me Wise Magic, que são as duas músicas que entraram nessa coletânea aqui como... Seria esse o melhor disco do Van Halen, então? Não. Vamos, então, deixar para o review do 1984. E como visita é prioridade, fala, Gleison, as suas impressões. Tu já deu uma adiantada ali, né, do sobe e desce do disco. Tuas considerações do disco e tua nota de 1 a 5 estrelas. Bom, pessoal, o Balance para mim é um bom disco do Van Halen. Tem pontos altos que vão ser os destaques ali. Para mim é o começo do disco, de fato, né? E depois ele é irregular, ele tem altos e baixos. Eu acho que
para quem não está acostumado, as faixas instrumentais cansam um pouco, né? Às vezes a pessoa está esperando alguma coisa ali e eles começam a experimentar, fazer os instrumentais e o pessoal se perde um pouquinho, e aí por isso ele fecha mais fraco. Mas assim, não dá para dizer, eu acho que o Sam Hagar está cantando muito nesse disco, né? Ele entrega muita coisa ali no disco. O Ed não tem o que dizer, né? Ele vai ser sempre o destaque da banda. Ele faz muita coisa, ele inclui muita coisa nas músicas que às vezes você tem que ouvir de novo para prestar atenção, para conseguir descobrir isso, né? E o restante, a cozinha ali de baixo e bateria é o que faz com que esses dois possam se destacar, né? Se não fosse o baixo e a bateria, o restante não faria sentido nenhum. Exato. E a tua nota? Bom, faltou minha nota, né? Eu vou dar um 4 estrelas, porque tem aqueles pontos ali que deixam um pouquinho a desejar. Eu vou deixar o suspeito por último, né? Que é o Jorge. A nota é a mesma que eu acabei de pensar, que eu não tinha pensado. Eu deixo para pensar no episódio, porque tem a discussão ajuda a definir a nota, né? E isso aí tu falou. Ela começa com 3 músicas poderosíssimas. Tem outras também, mas as instrumentais. E a Not Enough ali, e a Feeling. Eu falei que é um bom fechamento, mas depois que tu falou, eu pensei, sabe, que podia ser outra. Ela podia estar no meio ali, junto com a Not Enough, né? Mas uma nota 4 tá bom, que é 8 de 10, 4 de 5. Tá com uma boa média. Vamos ver o Jorge agora. O Jorge vai elevar a nota, também, pelo jeito. Fala aí, Jorge, suas impressões e nota. Nota de 1 a 5, pronto, eu já preciso falar que é 5. Pronto, acabou, não tem mais o que dizer, né? Melhor, para mim é o meu favorito do Van Halen, para mim é o melhor da fase do Sam, né? Junto com o Fuck de 91, que são 2 discassos da fase do Sam. E não é o melhor teoricamente, né? Talvez o melhor teoricamente, na minha opinião, é o Van Halen 1. Van Halen 1 é o melhor, na minha opinião, teoricamente falando, né? Mas o meu favorito fica com Balance. Então, fiquei irritado aí com o Gleison, mas pelo menos eu perdoo por ser seu amigo, tá, Gleison? Tá ok? Pelo menos isso. Tá? Tá ok? É só a gente falar de Michael mesmo, apenas, que pra melhor a situação. Ou não, né? Vai que a gente, de repente, começa a ter gostos distintos também nessa parte. Mas isso é democracia. O que o Júlio falou da questão do fechamento, do Feeling. Talvez Feeling pudesse vir antes de Big Fat Money. Porque daí você tem uma música que desce e Big Fat anima de novo. Né? O Aftershock, como tu citou, né? Eu quero agradecer a tua presença. Gleison, um prazer gravar contigo. Pena que no do Michael não tava no dia de gravar, mas tudo bem. Se despede do pessoal aí e vamos marcar mais um, que eu vi que tu não sabe falar só de Michael. Vamos escolher uma banda que tu domine mais, né? E vamos para a próxima. O que tu tem a falar aí na tua despedida? Bom, primeiro de tudo, quero agradecer vocês pelo convite, né? Quando quiserem, eu sempre digo que eu estou à disposição aí. Para mim é sempre um prazer falar sobre música, né? Então, quando for possível, me chamem e eu venho mesmo. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, né, nesse episódio. Foi um prazer falar sobre Van Halen. É uma banda que eu escuto, né? Não tá ali nas principais bandas que eu ouço, mas é uma banda que eu escuto sim. E poder ouvir de novo Can't Stop Loving You, né, já valeu o convite, com certeza. E descobrir Take Me Back. Olha só. Isso aí, obrigado, gente. Jorge, se despede aí e fala dos nossos... Aquela coisinha que eu falo no começo, né? De inscrição e essas coisas. E dá tchau pro pessoal hoje.
Então, gente, uma coisa, se inscreve nesse canal aí agora, né, ativar o sininho para receber as notificações e também dá o like, pode recomendar para qualquer pessoa que esteja no YouTube, compartilha para os seus amigos que gostam de Van Halen, por exemplo, né? E também, né, escuta nas plataformas de streaming, né? E sem contar uma coisa, tem um grupo do WhatsApp agora, né, também, né, que às vezes esquece de divulgar, mas eu divulgo aqui, né? Sim. Que é sobre, né, que a gente fala de assuntos aleatórios e tal, algumas coisas, só que obviamente devido, né, seguindo as regras do grupo, né, claro, tem várias zoações e tal, várias polêmicas que eu tive que presenciar, né, enfim, né, mas é o que acontece mesmo, mas para mim tá muito bom como que tá o grupo, né, por enquanto tá lento, mas ainda tá começando bem ainda, por enquanto, e segue no Instagram novo também, né, que tá tudo bom agora, né, ainda bem, né. Graças a Deus ainda tá bem, né? Que é @podcastpoddiscos, né? E é isso que eu tenho a dizer, Júlio. Só isso que eu tenho a dizer. E por falar desse disco maravilhoso, o Gleison, né? Que te perdoo, pode te perdoar, tá ok? Como dizia Hector Bonilha, te perdoo, né? Do episódio do Chaves. Então aí tem que... Então, aí tem que fazer esse negócio. E vamos sim take you back novamente, tá? Again. Exatamente. Então tá, gente, assim, ó, ouvintes e telespectadores, I Can't Stop Love Yous, que é You no plural, que nem dizia a Lady Kate do Zorro. E até o próximo episódio.